Você já buscou respostas na palavra de Deus para momentos de dúvida, angústia ou celebração? Os Salmos são um verdadeiro tesouro espiritual que nos conecta com o coração do Criador e nos ensina lições profundas sobre confiança, justiça, proteção e louvor. Neste vídeo, mergulharemos nos capítulos 11 a 20, explorando suas mensagens e descobrindo como aplicá-las em nossas vidas hoje. O Salmo 11 nos lembra que o Senhor é nosso refúgio mesmo em tempos de adversidade. Já o Salmo 12 clama por proteção contra a falsidade e a corrupção, um tema que ressoa fortemente nos dias atuais. Quando chegamos ao Salmo 13, encontramos a poderosa expressão de um coração que clama por socorro e encontra a fidelidade de Deus como resposta. O Salmo 14 denuncia a insensatez daqueles que negam a existência de Deus, enquanto o Salmo 15 nos guia com princípios para vivermos uma vida reta e agradável ao Senhor. No Salmo 16, aprendemos sobre a alegria de confiar no Senhor, e o Salmo 17 nos convida a buscar justiça e proteção diante das tribulações. O Salmo 18 é um cântico de louvor repleto de gratidão pela vitória concedida por Deus, enquanto o Salmo 19 exalta a perfeição da criação divina e a beleza da sua palavra. Por fim, o Salmo 20 é uma oração de confiança, um lembrete de que nossas batalhas são vencidas pelo poder de Deus e não pela força humana. Cada um desses salmos carrega uma mensagem poderosa, seja para encorajar, consolar ou fortalecer a sua fé. E é exatamente isso que iremos explorar aqui, trazendo reflexões práticas que podem transformar seu dia. Então, não perca! Fique conosco até o final e descubra como esses salmos podem renovar sua fé e trazer paz ao seu coração. Se este conteúdo abençoar sua vida, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que a palavra de Deus alcance mais corações. Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma: fugi para a vossa montanha como um pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escondidas contra os retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência, a sua alma odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, e vento tempestuoso será a porção do seu cálice. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Reflexão sobre o Salmo 11. O Salmo 11 é uma expressão de confiança inabalável no Senhor, especialmente em tempos de crise ou perseguição. Davi, o autor, inicia questionando a sugestão de fugir diante do perigo, reafirmando que sua segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que é soberano e justo. Cada um desses salmos carrega uma mensagem poderosa, seja para encorajar, consolar ou fortalecer a sua fé. E é exatamente isso que iremos explorar aqui, trazendo reflexões práticas que podem transformar seu dia. Então, não perca! Fique conosco até o final e descubra como esses salmos podem renovar sua fé e trazer paz ao seu coração. Se este conteúdo abençoar sua vida, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que a palavra de Deus alcance mais corações. Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma: fugi para a vossa montanha como um pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escondidas contra os retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo.
O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência, a sua alma odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, e vento tempestuoso será a porção do seu cálice. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Reflexão sobre o Salmo 11. O Salmo 11 é uma expressão de confiança inabalável no Senhor, especialmente em tempos de crise ou perseguição. Davi, o autor, inicia questionando a sugestão de fugir diante do perigo, reafirmando que sua segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que é soberano e justo. Ele nos lembra que o Senhor está no seu trono celestial, observando tudo e provando os corações. Essa imagem traz consolo e segurança. Mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus está atento e no controle. Ele prova os justos para fortalecê-los, enquanto reserva julgamento para os ímpios. O versículo central: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Reflete uma inquietação profunda. No entanto, a resposta está implícita. O justo confia no Senhor, que nunca abandona os seus. Deus ama a justiça e recompensa aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Esse salmo nos desafia a confiar plenamente em Deus, especialmente em tempos de incerteza. Ele nos convida a permanecer fiéis, mesmo quando as flechas dos ímpios parecem estar apontadas para nós. A justiça de Deus é certa, e sua presença é um refúgio inabalável. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência, a sua alma odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, e vento tempestuoso será a porção do seu cálice. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Reflexão sobre o Salmo 11. O Salmo 11 é uma expressão de confiança inabalável no Senhor, especialmente em tempos de crise ou perseguição. Davi, o autor, inicia questionando a sugestão de fugir diante do perigo, reafirmando que sua segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que é soberano e justo. Ele nos lembra que o Senhor está no seu trono celestial, observando tudo e provando os corações. Essa imagem traz consolo e segurança. Mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus está atento e no controle. Ele prova os justos para fortalecê-los, enquanto reserva julgamento para os ímpios. O versículo central: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Reflete uma inquietação profunda. No entanto, a resposta está implícita. O justo confia no Senhor, que nunca abandona os seus. Deus ama a justiça e recompensa aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Esse salmo nos desafia a confiar plenamente em Deus, especialmente em tempos de incerteza. Ele nos convida a permanecer fiéis, mesmo quando as flechas dos ímpios parecem estar apontadas para nós. A justiça de Deus é certa, e sua presença é um refúgio inabalável. Refletindo, quais áreas da sua vida você precisa entregar ao Senhor com confiança hoje? Assim como Davi, declare sua fé em Deus e lembre-se de que Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor.
Eu os porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Reflexão sobre o Salmo 12. O Salmo 12 apresenta um clamor de Davi diante de uma sociedade marcada pela falsidade e corrupção. Ele observa a ausência de pessoas fiéis e a presença de lábios bajuladores, arrogantes e enganosos. Nesse cenário, Davi roga ao Senhor por proteção e intervenção, confiando na pureza das suas palavras. A mensagem central é que, mesmo em tempos de degradação moral, Deus ouve o clamor dos oprimidos e age em favor dos necessitados. Ele é o defensor dos justos, e suas promessas são confiáveis, como prata purificada. Isso nos ensina a confiar em Deus mesmo quando a maldade parece prevalecer. Este salmo também nos desafia a refletir sobre o poder das palavras. A língua pode ferir ou curar, enganar ou edificar. Enquanto os ímpios utilizam palavras para manipular e destruir, o Senhor nos chama a sermos pessoas de integridade, que falam com verdade e amor. Refletindo, como temos usado nossas palavras? Estamos confiando na pureza das promessas de Deus, mesmo em meio à desonestidade do mundo? Que possamos buscar ser instrumentos de verdade e justiça, confiando que o Senhor guarda e protege os seus. Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim. Ouve-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Reflexão sobre o Salmo 13. O Salmo 13 é um profundo lamento de Davi, que expressa sua angústia e sensação de abandono. Ele se sente esquecido por Deus e cercado por inimigos, mas, ao mesmo tempo, demonstra uma fé resiliente ao declarar sua confiança na misericórdia do Senhor. Essa oração revela uma verdade universal. Todos enfrentamos momentos de dúvida e desespero. Contudo, Davi nos ensina que podemos levar nossas inquietações diretamente a Deus, sem máscaras. Ele não apenas expressa sua dor, mas também reafirma sua confiança no cuidado divino e encontra alegria na certeza da salvação. Virada no Salmo é notável, do clamor angustiado à adoração esperançosa. Isso nos lembra que, mesmo quando Deus parece distante, Ele continua presente e ativo em nossas vidas. A fidelidade de Deus permanece inabalável, independentemente de como nos sentimos no momento. Refletindo, em tempos de provação, podemos seguir o exemplo de Davi. Leve suas dúvidas e dores a Deus. Confie em sua misericórdia e lembre-se de tudo que Ele já fez por você. O mesmo Deus que sustentou Davi é aquele que caminha ao seu lado hoje, pronto para transformar lamento em louvor. Salmo 14. Disse o insensato no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor.
Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a salvação de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, e Israel se alegrará. Reflexão sobre o Salmo 14. O Salmo 14 apresenta uma visão clara sobre a corrupção da humanidade e a inclinação do coração humano ao mal. Davi descreve como aqueles que negam a existência de Deus se tornam insensatos, corrompendo suas ações e afastando-se da bondade. Esse salmo nos convida a refletir sobre o contraste entre a maldade do homem e a santidade de Deus. Quando diz que não há quem faça o bem, ele aponta para a realidade de que, sem a graça divina, todos nós somos incapazes de alcançar a verdadeira justiça. No entanto, o salmo também traz esperança. Deus está na geração dos justos. Ele observa e protege aqueles que confiam nele, mesmo em meio à corrupção ao redor. Além disso, há uma expectativa messiânica na declaração final: a salvação vindoura de Sião, uma referência ao plano redentor de Deus para o seu povo. Refletindo, este salmo nos chama a reconhecer nossa dependência de Deus. Sozinhos, somos imperfeitos e inclinados ao erro, mas em Cristo encontramos redenção e transformação. Confie no Senhor como seu refúgio e peça que Ele renove seu coração diariamente, para que você caminhe na justiça e na graça que Ele oferece. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Reflexão sobre o Salmo 15. O Salmo 15 apresenta uma pergunta profunda: quem é digno de habitar na presença de Deus? Em resposta, Davi lista características de um caráter íntegro e justo, destacando a importância da sinceridade, justiça, honestidade e retidão. Esse salmo nos leva a refletir sobre como nossa vida diária se alinha com os valores do reino de Deus. Ele não fala de perfeição inatingível, mas de um coração disposto a buscar o bem, agir com justiça e tratar os outros com respeito. As qualidades mencionadas, como falar a verdade, evitar a calúnia, não explorar financeiramente os outros e honrar aqueles que temem ao Senhor, são marcas de uma vida que agrada a Deus. Essa integridade é fruto de uma relação sincera com o Senhor e do desejo de viver em conformidade com a sua vontade. Refletindo, o Salmo nos desafia a avaliar nosso comportamento e nossas motivações. Estamos vivendo de maneira que reflete a santidade de Deus? Estamos tratando os outros com justiça e respeito? Que possamos nos comprometer a ser pessoas de integridade, confiando que, ao seguir os caminhos do Senhor, seremos fortalecidos e jamais abalados. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que escolhem outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto,
Está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Reflexão sobre o Salmo 16. Este salmo é um testemunho da confiança e dependência de Davi no Senhor. Ele começa com um pedido de proteção, mas logo se transforma em uma declaração de fé, alegria e segurança na presença de Deus. Davi reconhece que tudo de bom em sua vida vem do Senhor. Ele rejeita qualquer aliança com deuses estranhos, reafirmando que sua herança e sua porção estão firmemente nas mãos de Deus. Essa postura nos convida a refletir sobre onde estamos depositando nossa confiança e de onde vem nossa alegria. A visão de Davi sobre a presença de Deus é reconfortante. Nela há plenitude de alegria e prazer eterno. Ele se sente seguro e em paz, mesmo diante de incertezas, porque sabe que Deus nunca o abandonará. Esse sentimento de segurança culmina na promessa da vida eterna, uma profecia cumprida plenamente em Cristo, que venceu a morte e nos oferece a esperança da ressurreição. Reflexão sobre o Salmo 15. O Salmo 15 apresenta uma pergunta profunda: quem é digno de habitar na presença de Deus? Em resposta, Davi lista características de um caráter íntegro e justo, destacando a importância da sinceridade, justiça, honestidade e retidão. Esse salmo nos leva a refletir sobre como nossa vida diária se alinha com os valores do reino de Deus. Ele não fala de perfeição inatingível, mas de um coração disposto a buscar o bem, agir com justiça e tratar os outros com respeito. As qualidades mencionadas, como falar a verdade, evitar a calúnia, não explorar financeiramente os outros e honrar aqueles que temem ao Senhor, são marcas de uma vida que agrada a Deus. Essa integridade é fruto de uma relação sincera com o Senhor e do desejo de viver em conformidade com a sua vontade. Refletindo, o Salmo nos desafia a avaliar nosso comportamento e nossas motivações. Estamos vivendo de maneira que reflete a santidade de Deus? Estamos tratando os outros com justiça e respeito? Que possamos nos comprometer a ser pessoas de integridade, confiando que, ao seguir os caminhos do Senhor, seremos fortalecidos e jamais abalados. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que escolhem outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Reflexão sobre o Salmo 16. Este salmo é um testemunho da confiança e dependência de Davi no Senhor. Ele começa com um pedido de proteção, mas logo se transforma em uma declaração de fé, alegria e segurança na presença de Deus. Davi reconhece que tudo de bom em sua vida vem do Senhor. Ele rejeita qualquer aliança com deuses estranhos, reafirmando que sua herança e sua porção estão firmemente nas mãos de Deus. Essa postura nos convida a refletir sobre onde estamos depositando nossa confiança e de onde vem nossa alegria. A visão de Davi sobre a presença de Deus é reconfortante. Nela há plenitude de alegria e prazer eterno. Ele se sente seguro e em paz,
mesmo diante de incertezas, porque sabe que Deus nunca o abandonará. Esse sentimento de segurança culmina na promessa da vida eterna, uma profecia cumprida plenamente em Cristo, que venceu a morte e nos oferece a esperança da ressurreição. Refletindo, estamos confiando plenamente no Senhor como nossa porção e herança? Assim como Davi, que possamos declarar: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Na presença dele, encontramos verdadeira alegria e segurança, tanto agora quanto para a eternidade. Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Venha de diante de ti o meu juízo. Os teus olhos vejam a retidão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles estão fechados com a sua gordura, com a boca falam soberbamente. Andam agora cercando os meus passos. Fixam em mim os seus olhos para me derrubarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor. Detém-no. Derruba-o. Livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor. Dos homens do mundo cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos, e deixam o resto da sua abundância aos seus pequeninos. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Reflexão sobre o Salmo 17. Neste salmo, Davi faz uma oração sincera e confiante, clamando por justiça e proteção contra os seus inimigos. Ele se apresenta como alguém cuja vida foi examinada por Deus e encontrado íntegro, demonstrando que sua confiança está baseada em sua aliança com o Senhor. Davi reconhece a soberania divina e busca a proteção de Deus, pedindo que seja guardado como a menina dos olhos e escondido à sombra das tuas asas. Essa imagem reflete a intimidade e o cuidado de Deus para com aqueles que confiam nele, mesmo em meio às adversidades. O Salmo também contrasta os justos e os ímpios. Enquanto os ímpios colocam sua esperança nas coisas terrenas e temporais, Davi declara que sua verdadeira satisfação está em contemplar a face de Deus. Ele expressa a esperança de um futuro glorioso, onde encontrará plena alegria e paz na presença do Senhor. Aplicação. Este salmo nos encoraja a viver com integridade, confiar na proteção divina e buscar a verdadeira satisfação em Deus. Que possamos fazer nossa essa oração, pedindo que Deus nos guarde e nos dirija, enquanto aguardamos com esperança o dia em que o veremos face a face. Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. As dores da morte me cercaram, e as torrentes de impiedade me assombraram. As dores do inferno me cingiram, e os laços da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os alicerces também dos montes se moveram e se abalaram,
porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou num querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as espessas nuvens se desfizeram, com saraiva e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz com saraiva e brasas de fogo. Disparou as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Fui também sincero perante Ele, e me guardei da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus saltei um muro. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Deste-me o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desfalecerão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, livraste-me do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Reflexão sobre o Salmo 18. O Salmo 18 é um cântico de louvor e gratidão do rei Davi.
reconhecendo a ajuda divina em momentos de angústia e luta. Ele começa exaltando a grandeza de Deus como sua força, refúgio e libertador. Davi descreve Deus como um socorro poderoso, que se manifesta de forma sobrenatural, movendo os céus e a terra para resgatar aqueles que o buscam com sinceridade. Em sua oração, Davi expressa não apenas sua confiança em Deus, mas também a sua experiência pessoal de livramento. Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you with the help of some experts to make sense of the numbers that shape our world. Aplicação do Salmo 18 em nossas vidas. Assim como Davi, todos nós passamos por momentos de angústia, quando parece que as forças do mal ou os obstáculos da vida estão prestes a nos derrubar. No entanto, este salmo nos ensina que, ao buscarmos a ajuda de Deus com sinceridade e confiança, Ele se torna nossa rocha inabalável, nossa força e libertador. A confiança em Deus não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que, com Ele ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade. Aplicar o Salmo 18 em nossa vida diária nos convida a confiar em Deus nas situações difíceis, a buscar sua presença através da oração e louvor, e a reconhecer que Ele está no controle de tudo. Quando estivermos diante de nossos próprios desafios, podemos lembrar das palavras de Davi, que, ao se refugiar no Senhor, encontrou forças para resistir, avançar e conquistar. Além disso, o Salmo nos lembra que a justiça de Deus prevalecerá sobre todas as injustiças que enfrentamos. Mesmo que o mal pareça prosperar temporariamente, Deus tem o controle sobre todas as coisas e age em favor dos justos. Isso nos motiva a continuar perseverando em retidão e fé, confiando que Deus irá retribuir com sua bondade. Portanto, o Salmo 18 nos chama a uma confiança profunda no poder e justiça de Deus, um convite para vivermos uma vida de dependência total dele, sabendo que Ele sempre estará ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando em direção à vitória. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há fala, nem palavras, e não se ouve a sua voz. Mas a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu quarto, e se alegra, como um herói, para correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a extremidade deles, e nada se escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, que refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, que dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, que alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, que ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, que permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, o teu servo os guarda. Em os guardando, há grande recompensa. Quem poderá entender os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não tenha domínio sobre mim. Então serei irrepreensível e limpo de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este salmo, escrito por Davi, revela a majestade de Deus na criação e na sua palavra. A primeira parte fala sobre como a criação testifica da grandeza de Deus. Os céus, o firmamento e a natureza revelam o poder e a sabedoria de Deus, mesmo sem palavras. A beleza e a harmonia da criação
com o sol, a lua e as estrelas, são como sinais que apontam para o Criador. Davi nos ensina que o universo, em seu esplendor, é um testemunho silencioso de Deus, proclamando sua glória em toda a terra. Na segunda parte do Salmo, Davi faz uma exaltação à palavra de Deus. Ele descreve a lei do Senhor como perfeita, fiel, pura e verdadeira, proporcionando refrigério à alma e sabedoria aos simples. Davi destaca que a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel, pois traz alegria ao coração e iluminação aos olhos. Além disso, a observância dos preceitos divinos é recompensadora, trazendo grande benefício e proteção contra os erros e pecados. O Salmo termina com uma oração de Davi, pedindo que Deus o purifique de seus erros ocultos e o livre da soberba, para que ele possa ser irrepreensível. Ele clama para que as palavras de sua boca e as meditações do seu coração sejam agradáveis a Deus, seu refúgio e redentor. Reflexão sobre o Salmo 19. Este salmo é um belo lembrete da maneira como Deus se revela tanto na criação quanto na sua palavra. A criação, com sua imensidão e perfeição, aponta para o Criador. Cada estrela no céu, cada amanhecer e entardecer, são testemunhos silenciosos de sua grandiosidade. Isso nos convida a admirar e agradecer por sua obra maravilhosa, reconhecendo que Ele é o autor de tudo o que existe. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Te envie socorro desde o santuário e te sustenha desde Sião. 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. 5. Cantaremos de alegria pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos estandartes. O Senhor conceda todas as tuas petições. 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve desde os seus santos céus, com a força salvadora da sua destra. 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. 8. Eles encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. 9. Salva-nos, Senhor. Ouve-nos, ó Rei, quando clamamos. Este salmo é uma oração de confiança e pedido de auxílio a Deus, com foco na proteção e no socorro divino em tempos de adversidade. A oração é dirigida ao Rei, mas também pode ser interpretada como uma oração para todos os fiéis, solicitando a ajuda de Deus para vencer os inimigos e obter a vitória. O salmo começa com um pedido para que Deus ouça as súplicas e proteja, sustentando as pessoas com sua força. Além disso, pede que Deus se lembre das ofertas e sacrifícios feitos, mostrando um coração disposto a seguir os mandamentos divinos. O salmo também faz referência à confiança em Deus, em contraste com aqueles que confiam em forças humanas, como carros e cavalos de guerra. Aqui, o salmo ensina a verdadeira confiança no Senhor, reconhecendo que Ele é o único que pode salvar, independentemente dos meios humanos. A confiança no poder divino é reafirmada no versículo 8, onde é dito que os inimigos podem cair, mas o povo de Deus permanecerá firme. Por fim, o salmo clama por salvação e resposta imediata de Deus, reafirmando a crença de que o Senhor é capaz de nos livrar de qualquer ameaça. Reflexão sobre o Salmo 20. Este salmo é uma bela expressão de fé em momentos de dificuldades. Ele nos ensina que, em tempos de angústia, é essencial voltar o nosso olhar para Deus, confiando que Ele é a nossa verdadeira fonte de socorro. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas também uma maneira de afirmar nossa confiança no poder de Deus, reconhecendo que todas as vitórias e conquistas vêm dele, não das forças humanas. O Salmo também nos lembra da importância de não confiar excessivamente em recursos materiais ou em nossa própria força. Em um mundo onde frequentemente buscamos soluções imediatas,
e dependemos de nossos próprios esforços, o Salmo nos convida a voltar a nossa fé em Deus e a nos lembrar de que Ele está no controle de tudo. Quando fazemos menção do nome do Senhor, nossa confiança deve ser inabalável, pois Ele é a fonte de nossa força. Por fim, a mensagem de que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, é um poderoso lembrete de que, ao enfrentar desafios, nossa confiança deve estar firmemente enraizada em Deus, e não em circunstâncias ou em nossa própria habilidade. Ele nos chama a depender de sua força e a crer que Ele nos ouvirá quando clamarmos. Aplicação do Salmo 20. Confiança em Deus. Ao enfrentar desafios, é importante lembrar que a verdadeira vitória vem de Deus. Nossa confiança não deve estar em recursos materiais ou em nossas próprias forças, mas no poder e na fidelidade de Deus. Reconhecimento da soberania de Deus. A oração e o clamor devem ser feitos com a certeza de que Deus tem o controle de todas as situações. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, podemos confiar que Ele está no comando. Dependência da ajuda divina. Como o Salmo pede ajuda e socorro diretamente de Deus, também devemos buscar a orientação divina em todas as áreas de nossa vida. A oração não é apenas um pedido de socorro, mas um reconhecimento de que precisamos da ajuda de Deus em todas as situações. Ações de graças. O Salmo também faz referência a ações de graças e ofertas, indicando que, ao recebermos a ajuda de Deus, devemos ser gratos e oferecer a Ele nossa devoção e adoração. Este salmo é um convite a confiar totalmente em Deus, especialmente em momentos de adversidade, sabendo que Ele ouve as nossas orações e nos salva de todo mal. Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you, with the help of some experts, to make sense of the numbers that shape our world. Nos Salmos 11 a 20, encontramos uma profunda jornada de fé, confiança e entrega a Deus. Cada um desses salmos nos ensina algo fundamental sobre a relação entre o homem e Deus, que em tempos de adversidade, devemos confiar plenamente em sua proteção e justiça. Muitos desses salmos refletem momentos de angústia, mas também nos mostram como a verdadeira confiança em Deus é a chave para a vitória. No Salmo 11, vemos a confiança inabalável no Senhor, que é o nosso refúgio em tempos de perseguição. O Salmo 12 nos lembra da sinceridade que devemos ter diante de Deus, pedindo sua ajuda para lidar com a falsidade ao nosso redor. Já no Salmo 13, o clamor por socorro em momentos de desespero nos ensina que, mesmo quando sentimos que Deus se esconde, Ele ouve a nossa oração. O Salmo 14 destaca a incredulidade do ímpio, mas também a esperança de que Deus, em sua justiça, fará o bem prevalecer. No Salmo 15, somos desafiados a viver de maneira íntegra, sendo pessoas que refletem o caráter de Deus em tudo o que fazem. Cada um desses salmos, com sua beleza e profundidade, nos convida a buscar a presença de Deus, confiar em sua proteção e entregar nossos temores e ansiedades a Ele. Eles são uma fonte de consolo, motivação e fé, nos lembrando de que Deus é o nosso refúgio seguro em tempos de dificuldade. Em momentos de provação, devemos nos lembrar dos ensinamentos desses salmos e confiar que Deus está no controle, ouvindo nossas orações e nos guiando com sua mão poderosa. Ele é o nosso refúgio seguro, a nossa força e a nossa esperança. Se você se sentiu tocado por essa reflexão, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mais mensagens de fé, esperança e força através dos salmos e outros conteúdos inspiradores. Juntos, vamos fortalecer nossa caminhada com Deus, confiando que Ele é o nosso auxílio em todas as situações da vida.
Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you with the help of some experts to make sense of the numbers that shape our world.